Você já pensou que viver na Europa é muito mais que tirar fotos bonitas em pontos turísticos? Você já imaginou a dificuldade de fazer amizade quando a língua é uma barreira e a cultura local parece distante? No episódio de hoje, o papo é real. Vamos falar sobre solidão, sobre adaptação na escola e sobre como é se sentir em casa mesmo num lugar tão diferente. Se você sonha em morar fora, você precisa ouvir o conselho de quem vive essa realidade todos os dias. Vamos nessa? É depois da vinheta. Não saia daí! Então, Brazuca, nós estamos dando continuidade nesse bate-papo com a Janine Larice, minha sobrinha que vive no Reino Unido. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui um card. Você pode clicar, assistir o episódio, mas volta aqui para continuar essa conversa, viu? Na primeira parte, ela fala um pouco sobre sua chegada, como é o seu processo de adaptação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua realidade na escola, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos e o que ela tem aprendido vivendo na Inglaterra. Vamos nessa? Vamos direto então para a pergunta. Janine, você tem muitos amigos aí no Reino Unido? Olha, amigos eu tenho, mas é muito poucos amigos confiáveis, né? Porque aqui não é que nem o Brasil, que nem lá no Brasil, eu conhecia pais e mães dos meus amigos, né? Que eu não conheço ninguém também, porque eu não tenho muitas amizades fora da escola, né? Só tenho na escola. Sim, Janine, você toca num aspecto muito interessante, porque assim, existe dois tipos de amizades, digamos assim. Um é aquele amigo brasileiro, que os pais também estão ali para trabalhar, então tem uma rotina difícil, em que não consegue, então, interagir muito com as crianças, não consegue muito levar um na casa do outro. E tem também os amigos que são ingleses, que são de outras culturas. E aí é óbvio, né, por ser cultura diferente, então nem sempre você consegue criar esses vínculos. Então parece que se torna então uma amizade mais superficial, né? Mas de qualquer forma a gente precisa falar sobre isso e é interessante você trazer esse olhar, essa perspectiva. E aí assim, mesmo com esses poucos amigos que você tem, você costuma sair com esses amigos? Olha, aqui infelizmente não dá muito, porque aqui já na minha idade a nossa vida é bem corrida, porque principalmente, eu gosto de focar mais nos estudos também, porque eu quero passar o meu teste, né, que eu vou ter agora em maio. E assim, eu não tenho muitos encontros, às vezes é aqui, lá, rápido, mas é tipo encontro flash, encontro surpresa, na hora que dá, deu, se também não dá, não deu. E assim, vida que segue, né? Janine, você está numa fase aí de focar na formação, focar nos seus estudos, então concentra. Mas eu queria saber, assim, além dos amigos brasileiros, você tem alguns amigos ingleses? Olha, assim, eu não é tipo assim, inglês, britânico, mas assim, as pessoas que nascem aqui, né? Elas são diferentes realmente dos brasileiros, que nem os brasileiros, eles conversam bastante. Os meus amigos brasileiros, a gente conversa bastante, a gente tem um grupinho, a gente conversa, né, no WhatsApp. Mas só que os ingleses, eles são mais para baixo, assim, mais na deles, mais zen, né? Como os brasileiros falam. Como a gente disse anteriormente, essa diferença cultural também atrapalha nas relações, nas amizades. Então a gente precisa dosar isso, ainda mais na faixa etária de crianças, de adolescentes. Você às vezes não consegue ter muito essa dimensão e as pessoas também não querem ceder muito, né, muitos espaços. Então, como você disse, é respeitar a cultura. Como você diz desde lá do primeiro episódio, né, esse multiculturalismo também te dá uma noção de respeito, de entender. E aí você cita também, Janine, um pouquinho de um teste que você está se preparando, que você vai estar fazendo. Me fala um pouquinho sobre esse teste, como é que funciona? Olha, essa prova, eles colocam aqui, é como se fosse o vestibular, o Enem, aí no Brasil, né? Mas eu tenho que estudar, né? Me esforçar bastante, porque eu também quero passar essa prova de primeira. Mas se não der para me passar, olha, tá de boa, porque eu
quem passar vai para a universidade mais cedo, né, com 16, seus 15, 16 anos, mas se você não passar, dá para você fazer de novo, né? Aí você faz um cursinho de 2 anos e aí você acaba entrando na mesma idade que os brasileiros entram aí no Brasil, né? Mas tem que ser assim, né? Tem que se esforçar bastante para passar nas provas. Isso mesmo, Janine. Independente do país que você está vivendo, você tem que focar nos seus objetivos para que você consiga passar. Mas como você explicou, é uma etapa que vocês fazem ali. O aluno tem 15, 16 anos. Se ele conseguir ser aprovado, ele já vai direto para a universidade. Mas se ele não for aprovado, ele faz um curso tecnólogo, né? Tem uma formação ali de 2 anos e continua tentando para que quando chegar na idade dos seus 17, 18 anos, ele vá fazer a faculdade como normalmente a gente faz aqui no Brasil. Então é uma oportunidade que vocês têm de entrar mais cedo, mas entendendo que se não acontecer, você não está rebaixada, digamos assim, você tem outras oportunidades também. E aí você precisa então se dedicar, a gente está aqui na torcida, mas o resultado que vier é bem-vindo e a gente está feliz por isso. Já que você está falando de prova, de adaptação, de seguir exatamente a cultura deles, tem algum hábito britânico que você já incorporou assim no seu cotidiano? Com certeza tem um hábito bem britânico que é chegar bem cedo nos lugares, que nem aí no Brasil. Não se acostuma você chegar cedo, que nem, por exemplo, em festa. Brasileiro fala, vai começar 5 horas, aí o povo só chega às 5h30, né? Aqui, infelizmente, se eu falar 5 horas, o povo 4h30 já tá aí, ó, tá na porta, né? Já peguei bem firme assim, ó, porque eu também não gosto de chegar atrasada nos lugares. A pontualidade britânica é algo que é reconhecido em vários lugares e a Janine já está, de fato, incorporada nesse sentido. Ela é bem pontual nos seus compromissos, nos seus objetivos. Como ela disse, na realidade ela chega até antes, né? E aí, pra gente que é bem brasileiro, acha meio estranho isso. Eu confesso mesmo aqui diante de todo mundo, eu gosto de chegar no horário, eu não gosto de chegar muito mais cedo do horário. Mas quando eu tô lá, eu preciso também adaptar a cultura deles, a eles, né? Tanto o Adriele, o Hélio, a Janine, que já estão bem familiarizados, bem adaptados a isso. E normalmente chega muito cedo, chega bem mais cedo nos locais. Mas tá valendo. Janine, em relação aos seus amigos ingleses, existe algo do Brasil que eles têm curiosidade em saber? Olha, assim, eles perguntam, mas é coisa básica, tipo, mas vocês não falam espanhol? Meu Deus, eu não acredito, vocês não falam espanhol. E é coisa assim, porque eles também não têm muita curiosidade, né? E também hoje em dia, com a tecnologia que tem hoje, nem precisa a gente estar falando, né? O Google já tá lá, o Siri, Alexa, tá tudo aí, né? Para você perguntar. Janine, nós temos aí o Google para perguntar, temos aí várias ferramentas hoje em dia. E eu acho que tem uma outra característica também, não é que eles não tenham curiosidade, é que como eles vivem num lugar muito multicultural, muitas culturas ali misturadas, principalmente para quem já nasce dentro desse ambiente, é muito natural ter pessoas diversas, pessoas diferentes. Então talvez não tenha tanta curiosidade justamente pela própria característica, né? Enfim, mas isso é uma interpretação que eu tenho aqui. Eu tenho muita curiosidade de um monte de coisa, mas normalmente eu observo que, principalmente ali o adolescente, ele vai lá, faz a busca dele, vive mais no mundinho dele, como você citou. Janine, quando você visita o Brasil, qual é a coisa assim que você gosta de fazer? Primeira coisa, eu já vou logo no meu açaizinho assim, ó, 900 ml, aí eu posso começar a minha jornada brasileira e viajando, indo também, eu gosto de ir pros parques de diversão, né? Parque aquático também, com a minha família. E também ver meus primos, né? Avós, tios que eu tenho aí também. Então, Janine, vem logo tomar aqui o seu açaizinho. Vovó, vovô já estão aqui esperando com os litros de açaí para a gente tomar juntos, tá? Outra pergunta que eu queria fazer. Crescer em 2 culturas distintas te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente? Assim, muda.
porque você tá aí no Brasil, né? Você acha que tudo, vai ser legal, todo mundo é feliz, todo mundo é sorridente, todo mundo, mesmo no dia ruim, você tá aí sorrindo, né? Que nem todos os brasileiros, pelo menos os que eu conheço são assim, mas só que quando você chega aqui, você já fica mais para baixo, né? Porque também não é sua cultura, você também não conhece, também não tem muita coisa do Brasil, né, aqui. E assim, é indo, né? O povo aqui, infelizmente, é mais para baixo. Esse calor humano brasileiro é muito perceptível quando a gente está fora. A gente quer muito do tato, a gente quer muito do abraço, a gente quer muito da conversa, a gente quer saber das coisas, né? E normalmente é uma curiosidade genuína, não é uma curiosidade no sentido, é para realmente, pra gente faz parte da nossa cultura, não é só como você tá, oi, você tá bem? É mais que isso, né? Então, e aí esse toque, essas coisas assim, quando a gente chega no lugar que as pessoas são mais reservadas, a gente acaba estranhando bastante isso. E por você viver justamente nessas duas culturas, você sente que, de certa forma, você tem uma vantagem por ter essa experiência internacional? Eu acho que sim, né? Porque também conheci várias pessoas, né, não brasileiras, e também conheci mais sobre da cultura, né, cultura europeia daqui para cá. E assim, eu acho que isso traz bastante vantagem, porque aí você só não fica naquele mundinho brasileiro, né? Você não fica só dentro da caixa, você sai da caixa. Né, você sai da sua zona de conforto. Se tem os desafios, né, que é enfrentar uma outra cultura, que é enfrentar outros hábitos, mas também tem como vantagem essa sair da zona de conforto, né? Você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Isso foi bem explicitado na tua conversa, Janine, e é legal você ter essa percepção, essa maturidade para entender isso. E aí eu queria provocar você um pouquinho. O que os brasileiros deveriam aprender com os britânicos? Eu acho que definitivamente vocês brasileiros deveriam aprender a chegar um pouquinho mais cedo nos lugares, porque também muita gente às vezes que nem é por mal, mas assim, às vezes vocês chegam atrasados nos lugares e também isso pode dificultar a sua vida, né? Porque quase ninguém gosta de chegar atrasado, né? Mas às vezes a gente faz sem querer, e eu também era assim antes de chegar aqui na Inglaterra, né? Eu imaginei que a pontualidade seria o que você ia destacar nessa conversa. Então eu vou fazer a pergunta de forma invertida. O que os britânicos deveriam então aprender com os brasileiros? Eu acho que os britânicos, a maioria deles, eles também deveriam ser tipo assim, mais acolhedores, mais felizes também, né? Mesmo numa época difícil, mesmo no inverno. E eles deveriam ser um pouquinho assim, mais sorridente, né? Porque às vezes que nem você chega aqui, você vê todo mundo de cara fechada, ninguém dá um oi, ninguém dá atenção, você cair e tropeçar pelas escadas abaixo, ninguém acontece aquele drama que nem o brasileiro faz, ri, ajuda. Aqui não é assim, né? Então eu acho que os britânicos deveriam ter um pouquinho mais de felicidade no dia a dia deles. Essa perspectiva vem desde o nosso primeiro momento da nossa conversa, isso vem ficando muito latente. Então, acho que, de fato, se os britânicos entendessem um pouquinho o nosso lado, né, que um afeto, um abraço, como você diz, se sentir acolhida, isso é tão bom, faz tanta diferença no nosso dia a dia. Que legal essa percepção sua, Janine, destacar isso. E quem sabe você consegue ir falando com seus colegas ali, e aí vai mudando um pouco, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quando você vê outros amigos seus também já têm incorporado um pouco, assim como você tem incorporado coisas britânicas, eles também possam incorporar a partir do convívio com você coisas brasileiras também, coisas boas, claro. Em relação ao futuro, Janine, o que você pensa em fazer? Você quer ficar no Reino Unido? Você quer viver em outros países? O que você imagina?
Olha, eu pretendo terminar meus estudos, né, fazer minha faculdade aqui, e depois, quando isso tudo acabar, eu quero viajar pelo mundo, né, eu quero ir para a Grécia, eu quero ir para a Suíça, para Luxemburgo, se Deus quiser, eu também quero conhecer um pouquinho da Rússia, do Japão, da China, eu quero ir conhecer o mundo inteiro, né, porque eu também amo viajar. Guriazinha, você já experimentou o gosto, né, de viver diversas culturas e tá aí, né, já planejando conhecer o mundo. Que legal, tomara que você consiga isso. E olha, vamos ver alguma coisa para que eu possa também embarcar nessa viagem junto com você, tá bom? Eu queria então que você desse um conselho para o adolescente, para o jovem brasileiro que deseja ir ao Reino Unido. Eu diria para vocês, jovens, crianças que querem vir para cá, para quando virem para cá, ter perseverança, né? Porque é o mais importante. E também que vocês sempre estejam aquele sorriso brasileiro todos os dias. Eu prometo que isso vai ajudar você, vai fazer de você uma pessoa mais feliz mesmo. Que o tempo não ajudem, né? E também aprenda o inglês britânico, não o americano, hein? Britânico. Boa dica, Janine. Aprender idioma, principalmente o inglês britânico, se for para o Reino Unido. Entender também a questão da cultura, respeitar as diferenças, são dicas importantes que você tem colocado aí, eu acho bem válida mesmo. E aí, Janine, nós estamos quase encerrando a nossa conversa, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas bem básicas para você responder assim. Qual é a coisa estranha que você viu aí no Reino Unido quando você chegou e pensou, puxa, isso jamais aconteceria no Brasil? Olha, assim, quando eu cheguei aqui, que eu não estava acostumada com o frio, o povo andar de chinelo havaiana em menos 3 graus. Camisinha, regata, short curto, eu falei, não, jamais, nenhum brasileiro tem coragem de fazer isso, mas olha aqui, hoje tô de blusinha regata aqui no frio, né? Então não posso comentar muito nisso. Andar de chinelo, havaiana e meia, principalmente pra gente aqui da região norte, é meio difícil, né? Porque aqui é muito quente. Então, normalmente a gente usa meia com tênis ali, mas andar de chinelo e meia não é uma prática nossa, mas quando a gente está aí a gente usa bastante, né? Eu particularmente uso muito chinelo com havaiana, em casa principalmente, porque precisa aquecer os pés. Janine, quando alguém te pergunta de onde você é, o que você responde? Eu falo com muito orgulho que eu sou brasileira, sou do time brasileiro, mesmo tendo três personalidades, né? A brasileira, a portuguesa e a inglesa, eu falo que eu sou brasileira, né? Com todo orgulho e que também para mostrar, né? Que eu não sou para baixo, que nem os britânicos. Isso aí, brasileira, né? Não é só nascer, como eu sempre digo, ser brasileiro não é só nascer, é você ter esse espírito, ter essa vivência, essa experiência, e você carrega muito disso também. Embora tá aí misturado com outras coisas, né? Outras culturas, mas tá valendo. No final ali, o sanguinho brasileiro corre ali também. Outra pergunta que eu queria fazer para você, o que os seus amigos ingleses pensam do Brasil, do brasileiro, que não é verdade? Eles acham que a gente brasileiro, né, a gente tipo assim, a gente age demais, tipo assim, muito abraço, muito beijo, né, coisa de brasileiro. Eles acham que isso é tipo como se fosse coisa de casamento, né, mas enfim, só um abraço, a gente precisa, né. E, assim, eu acho muito errado deles pensar nisso, porque às vezes você só precisa de um abraço, um lugar de refúgio, né? E também outra coisa, eles acham que mulheres sabem sambar que nem as bailarinas profissionais, mas não é verdade. Também eles acham que os homens, meninos, adolescentes, todo mundo sabe jogar futebol, mas não é verdade, eu não sei jogar futebol não, hein, gente? Nem sei sambar, hein?
Muito bem lembrado, Janine. Realmente, nem todo brasileiro, né? Nem todo homem brasileiro ou mulher também sabe jogar futebol, é um excelente jogador, é um Pelé, e nem toda brasileira, brasileiro sabe sambar, né? A gente sabe que existe muita gente que samba, mas nós aqui, a nossa família, ninguém samba, né? Isso é bem lembrado. E para finalizar, então, nós vamos fazer o quadro que eu chamo de Conexão Brazuca. São aquelas perguntas ping-pong. Eu pergunto e você responde normalmente com uma palavra, tá bom? Ou no máximo uma frase. A primeira pergunta é: chá ou café? Eu prefiro café. Verão brasileiro ou inverno inglês? O inverno inglês. Qual a sua comida brasileira favorita? Feijoada. Uma palavra que define o Reino Unido. Frio. E uma palavra que define o Brasil. Caloroso. Então, Janine, com essas perguntas eu vou encerrar aqui, mas antes eu queria deixar a palavra para você, se você tem algo para dizer para a gente. Olha, gente, eu confesso, eu gostei de participar. Obrigado pela oportunidade, que você também possa ter várias e várias mais adolescentes também que você possa perguntar, ou os adolescentes, né, que peçam para poder falar a sua história, né, porque a história de todos com certeza é importante para cada um, né, e sempre tá ali, né, mas, enfim, obrigado mais uma vez, agradeço muito, 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 muito. Olha, Janine, novamente eu reforço aqui a alegria, a gratidão que eu tenho por você participar desse projeto. Muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por falar um pouquinho conosco, por compartilhar suas experiências. E eu estou muito feliz, desejando tudo de bom na tua vida, nessa fase que você está vivendo, tá? E você, Brazuca, já sabe, esse episódio encerra por aqui, mas a semana que vem tem outro convidado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha com aquelas pessoas que desejam, que gostam de conteúdos assim. E se você também quer participar, entre em contato conosco, deixa ali uma mensagem, preenche o formulário que está na descrição desse vídeo, que eu pessoalmente vou falar com você. E vai ser um prazer imenso contar a tua história aqui também. E eu te espero então no próximo episódio do Fala aí, Brazuca, com histórias que atravessam fronteiras.